Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, né, de Renata Fã, junto aí no debate aí do Jogo Aberto, com Denilson, Gabi, Chico, todo mundo comentando aí sobre o sorteio do Super Mundial de Clube e fala também sobre aí o grupo do Flamengo, se o grupo do Flamengo tá muito bom, acessível, dá para chegar em primeiro, e também se falar sobre a despedida de Gabigol nesse vídeo aqui. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. E o Super Mundial da FIFA tá ganhando forma. Ontem aconteceu o sorteio dos grupos com participação de 4 brasileiros. Tem boas, médias e más notícias. O clube participante irá receber cerca de 50 milhões de dólares apenas por se classificar. O campeão receberá um prêmio adicional, além de um troféu banhado a ouro de 24 quilates, desenhado exclusivamente para o torneio, que foi revelado por Ronaldo. Quanto imponente, né? Grande, eu achei realmente uma obra de arte. Difícil para o capitão que for levantar o troféu fazer aquilo sozinho, mas eu achei realmente uma obra de arte o troféu como ficou. Depois tem a pedreira do Chelsea pela frente e, para fechar, encara o León, do México. E a estreia será diante do Borussia Dortmund. Depois pega o Ulsan, da Coreia do Sul. E, por fim, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Agora, os grupos sem brasileiros. No C, tem Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. A Xavier conta com River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão. O grupo G, Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus. Já a chave H tem Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg. Bastante equilibrado os grupos, né? Somente o grupo do Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, que é um grupo talvez o mais forte. Mas eu acho que o demais foi um equilíbrio bom, eu acho que todos vão ter chance. O formato também, 32 times, eu acho que você consegue trazer clubes do mundo inteiro e eu acho que vai ser uma festa incrível e não vejo a hora de estar aqui para poder acompanhar. E um equilíbrio técnico dentro dos grupos, então e agora é realmente quem quiser passar de fase tem que trabalhar bastante. Mais sobre rebaixamento, sobre briga pelo título, última rodada, Dedê. Diga. Gabigol, ele sabe usar a mídia, não é? Apareceu e falou sobre Tite. É mesmo? Ei, vamos ver. Ei, Gabi, você gosta, hein, pai? A partida do Flamengo desta temporada marca a despedida de um dos maiores ídolos do clube, Gabigol. Os torcedores prometem uma festa linda no Maracanã para ver a última dança do atacante com a camisa do time da Gávea. O Gabi vai ter uma festa de despedida. Mas acima da festa de despedida do Gabi está a equipe e temos que tentar vencer esse jogo contra o Vitória, na frente da nossa torcida que vai estar lotado, o Maracanã lotado, e acima de tudo isso está em jogo o jogo. A torcida promete fazer uma grande festa. A carga de ingressos destinada aos rubro-negros está esgotada. Gabigol é o 6º maior artilheiro da história do Flamengo com 160 gols. O atacante conquistou 13 títulos, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e 4 campeonatos estaduais. Com Tite no comando técnico do Flamengo, Gabigol teve poucas oportunidades. Em 2024, o camisa 99 foi titular em 12 jogos, sendo 8 com o Felipe Luiz já como treinador da equipe. Tive um ano praticamente que eu não joguei, um ano muito difícil para mim, a questão do doping, a questão de um treinador também que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Então teve vários treinos que foi difícil para mim, vários jogos que eu entrei 5 minutos, 10 minutos e isso foi me corroendo por dentro. Depois de folgar ontem, o Flamengo inicia hoje a preparação para a partida contra o Vitória, que será apenas para cumprir tabela, já que o rubro-negro se garantiu matematicamente na 3ª posição ao bater o Criciúma na última rodada. Gerson e De La Cruz ficam novamente à disposição de Felipe Luiz. Os 2 atletas cumpriram suspensão automática na rodada passada. Rossi, Léo Pereira
e Alexandro, que ficaram de fora do último jogo por conta de lesões, são dúvidas para o duelo de domingo. Quem diria, para a torcida do Flamengo e para o próprio Gabigol, é complicado pensar na última vez, uma despedida, e vai acontecer contra o Vitória nesse domingo. E ele falou sobre o Tite, todo mundo sabe que a relação deles não era boa, que nos bastidores alguma coisa acontecia. Agora, é difícil dar razão para um lado ou para o outro. É bem difícil, ainda mais o Gabigol com a personalidade que ele tem. Ele sempre deu declarações, assim, não sei se pensado, mas gerou várias polêmicas nas redes sociais com o comportamento dele, a questão do doping que prejudicou um pouco ali a sequência dele, lesão também que prejudicou um pouco a sequência dele, fato que ele é um jogador importante, fez história com a camisa do Flamengo, mas aquela declaração depois do título, se eu não me engano, da Libertadores, que ele faz um cântico ali em cima, naquela empolgação, falando do Tite, e logo depois o Tite assume o Flamengo, aí fica essa relação um pouco distante. Não dá para saber, né? O ideal, o cenário ideal seria ouvir o Tite também, né? O que o Tite tem para falar em relação a esse comportamento e relacionamento que ele tinha com o Gabigol? Do que eu conheço do Tite, eu acho muito difícil que ele venha a público e se manifeste também, ou dê um pouco mais de razão para esse assunto. Agora, o Gabigol que seja feliz no Cruzeiro ou em qualquer outro lugar, é um jogador que ainda tem futebol, tem muita lenha para queimar. Agora, quem só bora lá pro YouTube que eu quero falar de Super Mundial, os grupos definidos, os brasileiros. Legal. Tem pedreira, tem uma vida mais tranquila, tudo doce. Gostei. Super Mundial da FIFA com os grupos definidos. Assunto para a sequência do jogo aberto. E agora os grupos do Mundial. Ô, louco. Bom, vamos lá, fazendo aquela chegadinha estratégica aqui. Todos os grupos aqui definidos, são 4 brasileiros, 3 cariocas, 1 paulista. E a gente vai mostrar então aqui o Palmeiras, gente. Nossa, olha mundial, só. Ronaldo. Tem Palmeiras o Porto e o Inter Miami como principais adversários. O Al-Ahly também aparece por aí. É um grupo fácil, médio ou difícil, Dedê? Médio. Médio. Pra mim, médio. Aqui pra você o Porto é mais complicado que o Inter Miami? O Porto tá num bom momento. Eu acho que desse aí, acho que o Porto é o que pode complicar um pouquinho mais a vida. Ah, mas o Inter tem Soares e tem Messi. Só isso. Óbvio que faz. É tão lindo ele falando o Inter tem Soares. Óbvio, é bonito, né? Óbvio que faz isso, óbvio que faz diferença. Mas estão falando que o De Bruyne pode ir lá, né? Que ele pode também ser jogador do Inter Miami. É um grupo que o Palmeiras consegue fazer a diferença aí. Agora vamos para o grupo B, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders FC. Chico. Posso falar? Botafogo... Calma, Danilo. Porque, irmão... Não, o Botafogo acho que tem chance de passar, entendeu? Vai moer para o no meio do ano, né? É no meio do ano. Que time que a gente vai ver do Botafogo? Isso, o John Textor vai investir mais, gente. Eu vou na contramão. Pelo amor de Deus. Pra mim, esse grupo é mais fácil do que o do Palmeiras. Que grupo? É mesmo? O grupo B, o Paris Saint-Germain derreteu o PSG... O PSG, não, tudo bem, gente, pra mim esse grupo é mais tranquilo. O do Palmeiras tem Porto difícil, Al-Ahly difícil, Inter Miami difícil. Al-Ahly difícil? Al-Ahly não é difícil? Pelo amor de Deus, ele fala 3 nomes do Al-Ahly aí, joga no Al-Ahly. Irmão, a liga cada vez mais fortalecida. Já eliminou o Palmeiras, me fala 3 jogadores do Al-Ahly. Já eliminou o Palmeiras, ô Capelão. O Palmeiras ajuda, velho. É o mais difícil. Agora, Capelanes, dá uma olhadinha aqui, ó. Bayern de Munique, Auckland City, Boca e Benfica. Também é um grupo difícil, né? Tá bem também. Se não fosse pelo Benfica que tá bem, talvez eu fosse com o Bayern e Boca, mas eu vou de Benfica e Bayern de Munique fácil pro Bayern e Benfica na segunda colocação. Eu ia te fazer uma pergunta, Juniors não é o melhor momento. Agora, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer. Fiquem ligados, ó quem chegou na nossa tela, o Flamengo. Esse aí é mole. Olha o Flamengo. Aqui tem o Chelsea, não é? A gente tem os outros dois muito fracos, na teoria. Teoria, tudo é teoria aqui. Não é? E aí, gente? Flamengo, Ronaldão, será que o Mengão vai se dar bem nesse grupo? Pode até se dar bem, mas que não sai da minha cabeça é o Corinthians, mas assim... Quer procurar o Corinthians aqui? É que eu olhei, aí eu lembrei de um time que tomou o sapeco do Corinthians aí nesse grupo. E pode ser que o Flamengo consiga fazer isso, né? Tal de Chelsea. Bem lembrado, olha ele. Gente, ele vai pra outros lugares, não é? Agora, só aqui, ó, uma passadinha no Fluminense, que tem o Borussia Dortmund, o Sam e também o Mamelodi Sundowns. O problema aí é o Fluminense, né? Exatamente. O problema é o Fluminense. Vai estar na B, o Fluminense de B. O Fluminense vai jogar o Mundial da Série B? Será? Por isso tem que cair o Galo. Por isso tem que cair o Galo, não o Fluminense.
Só por isso? Só por isso, que aí o Fluminense fica mais tranquilo. Olha que legal aqui, dar uma olhadinha também no Real Madrid, que é sempre um bicho-papão em competições, não é, internacionais, com o Al-Hilal, Neymar aqui, o Neymar né? vai estar aí? Vai estar aí Pachuca e o FC Salzburg. Mas será que o Neymar Já vai pensou estar em no Mbappé e Neymar? Que legal, eles se davam tão bem no PSG. Gente boa, parceiro. Corinthians pode ser convidado para mais um Mundial? Não, sabe por quê? Tá o Pachuca, porque o Pachuca saber, não machuca ninguém. Só pra saber, né? Bom, nós vamos ter tempo para analisar esses grupos, observar de perto também esses times. Agora, palpites para... Rodrigo Torre, trazendo as informações do lado do Flamengo, que aí também fecha uma temporada agora também no viés de alta com o Felipe Luiz. Pedro. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, um abraço pro Bruno, também aí abraço pro Jailson, pro Marra, todo mundo sempre ligado com a gente neste Sport Center. O Berton falou um pouquinho aí também de questão de despedida, falando de Jeromel, adeus, etc. O Flamengo chega em viés de alta com o Felipe Luiz, mas para mais uma despedida, né? Curioso, porque a geração 2019, a cada ano parece que tem uma despedida marcada no fim do ano, assim. Já teve dos Diegos, no ano retrasado, ano passado do Felipe Luiz e agora vai ter do Gabigol. Nesse fim de ano aí, um adeus para o Gabigol no próximo domingo no Maracanã. Está movimentando bastante assim, volta e meia a gente vai ali na Gávea, enfim, encontra com alguns torcedores, vieram para a despedida do Gabigol, enfim, para dar o adeus para esse ídolo da geração, o nome mais forte dessa geração 2019, então vai ser nessa batida. Acontece que tudo deu certo para esse adeus do Gabigol, o Flamengo ali com 69 pontos, não sobe nem desce na tabela, fica em terceiro lugar nesse confronto com o Vitória, então tudo ideal mesmo para uma despedida, um jogo assim sem tanto compromisso, se a gente pode dizer. Então tá tudo planejado, enfim, o Flamengo para a despedida do Gabigol, as torcidas se mobilizando, algumas já se manifestaram em redes sociais para o adeus ao camisa agora 99, já foi camisa 9, camisa 10, enfim, muito polêmico, 160 gols e 13 títulos com a camisa do Flamengo, o último bem importante da Copa do Brasil, fez 2 gols na grande decisão. E o próprio Gabigol, ele se manifesta aos poucos, assim, tem um canal, então ele aos poucos vai colocando algumas palavras, assim, algumas entrevistas que ele próprio deu, alguns outros craques deram, como o Romário também já falou sobre isso, mas o Gabigol dando um pouquinho e revelando um pouco de como ele se sentiu nessa reta final de Flamengo. A bola da vez agora foi esse ano difícil que ele teve, especialmente 23 no final, 24 com a passagem do Tite, que era ali um desafeto, uma guerra fria, digamos assim. Então o Gabigol falou sobre esse momento difícil, nesse adeus ao Flamengo, um adeus difícil para ambos os lados, mas que está chegando a hora dessa última dança, a Last Dance do Gabigol com a camisa do Flamengo. Vamos ouvir um pouquinho do atacante do Flamengo, ainda atacante do Flamengo. Tive um ano praticamente que eu não joguei, um ano muito difícil para mim, questão do doping, a questão de um treinador também que não contava comigo. No dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Então, teve vários treinos que, foi difícil para mim. Vários jogos que eu entrei 5 minutos, 10 minutos, e isso foi me corroendo por dentro. Então, no final de tudo, na final da Copa do Brasil, um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, você ir na final e fazer 2 gols, é realmente diferente, realmente importa para mim, porque não é só os 2 gols, né, mas as coisas que eu vim sofrendo de antes para chegar até ali. Tá, então, Gabigol, Gabriel Barbosa, falando um pouquinho sobre essa reta final, enfim, que sofreu, corroendo por dentro, foram as palavras do atacante do Flamengo. A gente vai ver como é que vai ser o comportamento dele. Ano passado, nas despedidas, né, foram 2, Rodrigo Caio e Felipe Luiz ao mesmo tempo. O Felipe Luiz agora técnico, teve, enfim, mosaico da torcida em 3D, reverências, etc. Deve se repetir com o Gabigol, copos especiais vendidos para a torcida, enfim, muita coisa para o pessoal homenagear mesmo o Gabigol. O Gabigol soluçou no banco de reservas, tem uma imagem famosa do Gabigol aos soluços ali. Vamos ver como é que vai ser essa reação depois de 6 anos com a camisa do Flamengo, uma identificação muito forte, muitas polêmicas também, mas a gente vai estar lá para acompanhar nesse domingo a última dança de Gabigol com a camisa do Flamengo. Bruno, Mari.
6 anos mais intensos, né, Mari? Não, e a gente tem que colocar, claro, a coluna de jogos, de gols e de títulos, né? Pela história conquistada também, que passa muito pelo jogador. Com, então, em 2019, um absurdo, né? 43 gols e 11 assistências, 3 títulos importantíssimos. Em 2020, 4 títulos, 2021, 2 títulos, marcando ali a média, sempre batendo acima dos 30 gols ali. 2022, 2023, com 20 gols e 4 assistências, que já tinha sido um ano mais abaixo do Gabigol, né? Com a média ali de jogos caindo. E 2024 aí, que é o momento mais crucial, com 7 gols, 1 assistência, 2 títulos, né? Sendo importantíssimo no título da Copa do Brasil. O assunto do Gabigol, eu acho que em termos de aceitar que o Gabigol vai sair, isso está muito mais bem absorvido pela torcida do Flamengo, não tá, Jailson? Porque acho que agora a torcida já estava se preparando exatamente só para a despedida. A comoção, ela não existe mais depois da Copa do Brasil, né? Alguns torcedores ainda queriam a renovação, sim. Queriam a permanência dele, mas eu acho que é um capítulo que é encerrado de forma perfeita para ele por conta dos 2 gols na final. Que, como você disse bem, os números do Gabriel, eles começam a cair um pouco a partir de 2023, mas ele fez 20 gols. É impressionante. O cara, numa temporada ruim, fez 20 gols. Não ganhou nenhum título, mas aí é o time todo. Mas ele faz 20 gols. E aí, esse ano, enfim, o ano de 2024, foi a questão do Tite, que teve a questão lá do trio elétrico, do Gabigol. Sim. Aí vem o Tite, que não contava em relação ao esquema. O esquema de jogo do Tite era para pivô. O Gabigol não é esse pivô. E o Tite não abriu mão de jogar com o seu sistema. Aí tem a questão do doping, teve a questão da camisa do Corinthians também, que ele perde a camisa 10, que era o que ele queria tanto. E ali ele perde a camisa 10, tanto que eles são 7 jogos. Então são 7 gols. 7 gols. E 1 assistência. E 1 assistência, e mesmo assim, se você for perguntar para o torcedor rubro-negro, o Gabigol teve em 2024 abaixo. Você vai lembrar do ano de 2024 do Gabigol como? Os 2 gols na final. Você acha que ele sai por cima? Sai. Sai, Sai por cima. Falando agora em relação a era Gabigol. Porque, para mim, teve a era Zico, que ganhou ali tudo. E essa era de 2019 para cá vai ser conhecida como era Gabigol. E aí eu não estou falando só dos gols decisivos, de final de campeonato, de decisão. Se eu não estou enganado, são 16 gols em 25 finais, porque juntando todo, tá? Juntando jogo 1, jogo 2 de final de Carioca e tudo mais. É um cara que é muito decisivo, o apelido dele, predestinado. Mas Arrascaeta, Bruno Henrique, que também são outros ídolos. Só que o nome vai ser a era do Gabigol. E aí eu falo também da criançada. Isso, a relação com o marco de geração, né? O marco de geração. E aí, quando você fala de torcida, a identificação do torcedor com o jogador imediata aí é o Gabigol. Vai fazer lá o símbolo da comemoração do Gabigol. Para qualquer torcedorzinho, ele vai falar, é o Gabigol. Não adianta. É o ídolo da geração. Então, teve um ano abaixo? Teve. Teve um ano com muitas polêmicas? Sim. Teve. Sim. Porque a questão do doping é uma questão séria. A questão da camisa do Corinthians também é uma questão muito séria. Só que ele vai sair por cima. Até no pior ano. E onde que isso você acha que se perdeu? É por culpa do Gabigol? É por culpa da direção? Por culpa do treinador? A minha ótica em relação ao Gabigol é desde a não convocação dele para a Copa de 2022. Tá. Quando ele não é convocado para a Copa, tem a questão, como o Marra... Tô aprendendo muito com o Marra aqui do lado, e ele, quando ele para... Não fala isso. Ele para, respira e fala, gente, vamos lá. É ser humano. É verdade, é verdade. Para mim, rolou um abatimento ali. Ele tinha a esperança, ele muda de função, o Pedro é o cara daquela Libertadores, mas ele muda de função e ele abastece o Pedro. Só que, como eu já falei, o Tite não contava com esse tipo de atacante. O Tite gosta de referência e para ele era o Pedro. E a vaga ali era uma para os 2. Era uma vaga só e tinha os 2 jogadores do mesmo time competindo. Então, para mim, a partir de 2022, a não convocação, ele vai caindo. O ano de 2023 do Flamengo é um ano complicado, sai perdendo tudo também. Gabigol chega o Tite depois, né? Aí já teve ali a questão com o Vitor Pereira também de posicionamento. Ele fala na virada que queria ser centroavante, que queria disputar com o Pedro, só que o Pedro arranca em gols.
e o Gabigol não consegue corresponder. E aí chega o Tite, e aí eu gostaria de lembrar, né, falando aqui, o Pedro, artilheiro do Flamengo, e aí é só questão de idolatria, questão de identificação. Para vocês terem noção de a diferença, o abismo, né? O abismo que tem de idolatria mesmo. Sim. O Pedro é artilheiro do Brasil, artilheiro do Flamengo. O Flamengo, ao longo da temporada 2024, já com o Tite, teve aquela parte de oscilação. Até, se eu não me engano, o jogo contra o Amazonas, na Copa do Brasil. A equipe vaiando, xingando já o Tite pelo desempenho, a equipe recuada e tudo mais. O Pedro é vaiado. O Pedro é vaiado. Artilheiro do time. E isso nunca aconteceu. Com o Gabigol, né? isso já teve do Gabigol ser vaiado, ser xingado, mas ele mesmo, e aí é o que eu falo, a forma que ele tira. Isso. Ele vai na imprensa, ele vira e fala, não, mas isso daí é igual casamento, é amor e ódio. E é verdade, né? A gente se entende, eu sei que no fundo eles me amam, eles só estão me xingando, mas eles me amam. Enfim, é uma identificação muito forte do Gabriel com o Flamengo, sim, a identificação com o torcedor é muito forte, então aí eu repito o que eu falei, teve a era Zico. Para mim, essa vai ser conhecida como a era Gabigol. Mas acabou. Não tem mais... Para alguns torcedores, não. A Mari perguntou, acabou no sentido de não continuar, é isso? Não, mas o meu ponto é assim, não tem como mais continuar. É uma história encerrada. Encerra muito bem, repito, encerra muito bem. Para você, acabou? Para mim, acabou. Com a questão dos 2 gols ali na final da Copa do Brasil. Entrega num ano... que não e aí é muito importante isso, um ano muito abaixo, com muitas polêmicas, só que não vai ser lembrado. Esse é o ponto que eu quero falar. O ano de 2024 do Gabigol vai ser lembrado pelos 2 gols e vai ser assim, ó. Se ele tivesse em campo, o Flamengo teria resultados melhores. A culpa não vai ser do Gabigol, a culpa vai ser do Tite, que não colocou o Gabigol para jogar. Tá vendo aí? Se tivesse feito igual o Felipe Luiz, tivesse colocado ele para jogar, estaria disputando a Libertadores, teria disputado mais até o final, de repente, o título brasileiro. Exato. O torcedor vai ficar com as boas lembranças, né, Mar? Não, é claro que sim. Gabigol é quantidade de título e especialmente o Jailson, a questão da representatividade, né? Do torcedor se identificar naquela figura, no gesto dele, na forma que ele se comportava em campo, de como ele se alimentava, de pequenos joguinhos, de pequenas rivalidades, de pequenos enfrentamentos, de decisões. Ele se alimentava e ele via que era isso que tinha que ser feito, porque isso era o reflexo da arquibancada. E ele conquistava. Assim, se você me perguntar, o momento, eu acho que para 10 pessoas, 9 vão responder os 2 gols contra o River. Da forma que foi. Claro. A outra... é porque ela não prestou atenção na vida. Naquele momento, ela estava de férias na Austrália. Porque, assim, a cada 10 pessoas que você perguntar, 9 vão te falar disso. E a outra estava de férias na Austrália. E aquilo, Bruno, não dá pra gente minimizar. Aquilo é grande demais. O Flamengo estava jogando o ano todo muito bem, mas naquele jogo não. E naquele jogo estava aparecendo. Não rolou, tudo bem, é Libertadores. O River é muito forte mesmo. O River é forte mesmo, é o Galhardo e tal. De uma hora para outra, 2 gols. E gente, isso... alguns achando que era replay do primeiro ainda. Não é? Vai ficar só em 81. Né? Não vai ganhar de novo, vai ser em 81, porque tinha isso. Ganhou lá em 81 e ficou por isso mesmo. E 2 pontos, só para pontuar também em relação ao Gabigol. O Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, quando ele fala, lá eles vão conhecer o verdadeiro inferno, para ver como o Gabriel consegue, né, mexer com a torcida do Flamengo. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa repercutiu um pouco sobre a saída de Gabigol, né? Que Gabigol aí vai se despedir domingo no jogo contra o Vitória, né? Acredito que o Flamengo vença esse jogo aí, né? E se for com gol de Gabigol, melhor ainda, né? Vai ser uma despedida em alto nível. E também falou um pouquinho também sobre esse sorteio do Super Mundial de Clube, né, que acontece no próximo ano, aí, no meio do próximo ano. É a Copa do Mundo de Clubes, onde vai parar tudo, só vai ter isso, né, passando em futebol. Então todos os holofotes vão estar para o Super Mundial de Clube. Vai ser realmente uma festa enorme e com certeza aí o Flamengo tem sim chance de poder competir de igual a igual com os times europeus. Vimos aí que Renata Fã, Denilson aí, todo mundo falou um pouco sobre isso, né? E elogiou bastante
o Flamengo, e também falou sobre o grupo que é acessível para o Flamengo passar aí, né, tanto em primeiro como em segundo colocado. Qual é a sua opinião, torcedor? Nos comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.